Olá Taubaté, olá Vale do Paraíba, estamos começando ao vivo aqui pela TV Cidade no nosso canal 3 da NET, o nosso programa das 6 desta terça-feira, dia 7 de agosto de 2018, hoje que é o Dia Nacional do Documentário Brasileiro, e aqui a gente homenageia todos os documentaristas da nossa cidade, da nossa região, começando aqui pela nossa querida Claudinha Mello, né, que faz um bonito trabalho documentando a história de Taubaté e da região, né, sempre registrando aí as mais variadas formas de manifestações culturais, ações sociais, né, e sempre trazendo assuntos diferentes para você e para toda a comunidade através de documentários. Lembramos também nessa data aí de amigos que nós temos que exercem esse importante trabalho. Temos lá o Tadeu Costa em Pirenópolis, Goiás, que faz um trabalho voltado à educação ambiental também através de documentários. Temos o nosso querido Paulo Tavares lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? Essa semana inclusive recebi um documentário da TV Ovo, que é a nossa co-irmã lá de Santa Maria, fazendo um documentário a respeito da preservação do patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de Santa Maria, preocupação que lá também não diferem muito daqui da nossa cidade, que vemos cada vez mais os nossos prédios históricos ruírem e caírem pelo chão, sem a devida preservação histórica, né, e preocupação com a memória do lugar, o que é preocupante para a gente com relação à questão de identidade. E temos que falar também do nosso querido amigo Tacumanco Ikuro, que é acho que o maior nome hoje do cinema nacional, um dos maiores nomes, e na questão do documentário também, através da cultura indígena, ele vem levando o nome do Brasil para todos os lugares do mundo, né? Tacumanco tem aí Cheiro de Piqui, As Hiper Mulheres, tem um filme em Anguelu, que é O Dia que a Lua Menstrua, e tantos outros que são documentários que beiram até a ficção, a gente conhece um pouco mais e na essência mesmo a cultura indígena através do seu olhar. E não podemos esquecer do mestre de todos, Eduardo Coutinho, né? Que até recentemente eu vi uma lista de filmes brasileiros em que dos 100 maiores nomes, 10 eram do Eduardo Coutinho, começando aí com O Cabra Marcado para Morrer, né? Esse filme que marcou a história do documentário brasileiro e a história do cinema brasileiro, né? Então, Eduardo Coutinho, que nos deixou agora, recentemente, é uma questão de 2 anos, né? E a gente teve o prazer de assistir uma aula magna com ele, né? Então a gente rende essas homenagens a todos os documentaristas, né? Também hoje é o dia estadual da Lei Maria da Penha, né? E é importante a gente refletir a luta dessa mulher, né? Que em busca de direitos, em busca da questão da violência, né? De cessar a violência que ela sofria. Graças a ela, hoje as mulheres têm aí leis que as amparam, né, e dispositivos também sociais, como a instalação de delegacias especializadas para o atendimento às mulheres vítimas de violência, né, que foi uma luta muito grande da Maria da Penha, inclusive denunciando o Brasil, né, em organismos internacionais por omissão na legislação. Muito ainda precisa ser feito, então essa data é para a gente refletir aqui no estado de São Paulo a respeito dessa aplicação, né, da criação aí de rede de proteção às nossas mulheres, né, para que elas não sejam vítimas dessa situação e para que também aqueles que cometem crimes, como agora vimos recentemente lá em Guarapuava, né, sejam penalizados. Inclusive na situação de Guarapuava, a omissão também daqueles que estão em volta, dos vizinhos, né, da comunidade, permitiu que aquela mulher, né, fosse vítima fatal, né, da violência do marido. Então a gente tem que pensar muito nisso aqui e tirar
velho chavão de quem briga de marido e mulher, não se mete a colher. Você não precisa entrar no meio, mas você tem um dispositivo chamado 190, que é o telefone da polícia, e outros que são especializados para esse tipo de situação. Então acho que é muito importante a gente fazer essa reflexão. O pessoal do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para a gente terminar os nossos recadinhos aqui, também falando de reflexão, está convidando toda a comunidade, especialmente a comunidade estudantil, né, e as crianças e adolescentes, para na sexta-feira agora se reunirem lá no SEDES, né, que fica ali na Avenida Benedito Elias dos Santos, que é o Lolito, né? O SEDES é muito conhecido aqui no Jardim Jaraguá, né, entre o Jaraguá e o Ana Rosa. A partir das 8 horas da manhã, uma série de atividades ocorrerão a respeito do Estatuto da Criança e Adolescente, né, o direito da criança e adolescente e os estudantes, né? Então, a educação e cidadania sendo discutida nesse evento, que também contará com atrações culturais, entre as quais a nossa querida Yasmin Giacomini, né? E hoje também o MC Rato fechou lá com a gente para poder participar e falar um pouco desse trabalho. Então, dia 10, das 8 ao meio-dia, toda a comunidade está convidada, especialmente aí os nossos estudantes, né? Porque vamos comemorar no dia 10 essa data, que no dia 11 realmente é o dia do estudante, né? Mas dia 11 é sábado, então o CMDCA comemora no dia 10. Bom, quem está em festa também, né, nessa semana, nesse mês, é a minha convidada, né, que está aqui ao meu lado, que eu tenho a honra e o prazer de recebê-la, depois de um ano, né, que nós estamos ao vivo aqui no programa das 6, que é a nossa querida professora, gente, anota o nome dela que é grande, hein? Professora Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto, né? Se eu fosse falar devagar aqui, não ia terminar o tempo do programa, né? E, professora, boa noite. Boa noite. E por que eu estou falando que ela está em festa? Porque mais um filho nasceu, né? E esse filho nasceu em grande estilo, porque ele foi lançado agora em julho. Eu falo de filho porque todo livro, acho que para um escritor é um filho. E ele foi lançado agora em julho, né? Agora no finalzinho de julho, na Feira Literária Internacional, de onde? De Paraty, né? Que é o maior evento literário do nosso país. Professora, que livro foi esse? O livro que eu... esse último livro que eu lancei agora é Alquimia do Giz. É um livro direcionado, fico nervosa, aos professores, aos aprendizes, né, os iniciantes, porque a Alquimia do Giz, na verdade, é a transformação não só do professor, como do aluno dentro de uma sala de aula. Então, são relatos da minha vida como professora ao longo da minha vida em várias cidades do interior, né? Que eu fui professora de escola de emergência, passei uma série de cidades até me efetivar, né? Então, tem muitas histórias, desde o ensino fundamental até o ensino médio, com problemas de alunos de aprendizagem, de comportamento, de emocional, né? E dificuldades que eles tinham na aprendizagem também. Bom, você como está relatando, tem uma extensa carreira aí no magistrado, né? Acho que 51 anos já. Pois é. E por que só agora lançar um livro falando dessas experiências? Ah, sim. São experiências que me marcaram, me ajudaram muito no crescimento, né? Então, cada criança, cada pessoa que precisa de ajuda, o professor ele não precisa ter diploma, especialidade, ele precisa ter muito amor, muita dedicação. Porque o aluno, quando ele apresenta um problema, o professor tem que conseguir chegar até o aluno e procurar saber. Como no caso, eu tinha um aluno que não falava, que não se comunicava dentro da sala de aula. Eu falei, nossa, o que será que acontece com esse menino? Aí sentei ao lado dele, conversando, aí ele começou a falar. Ele não conseguia falar o K e o Ya. Você entendeu? Aí eu falei assim para ele, nós vamos começar, de hoje em diante, nós vamos ficar aqui na sala,
na hora do recreio, o lanchinho vem para você, os seus coleguinhas estão lá e nós vamos começar a fazer exercícios para que você aprenda a falar o K e olhar. Porque ele fala assim, na minha asa tem ama, por exemplo, na minha casa tem cama. Aí nós começamos assim, pondo a mãozinha na minha... Então sinta o som. E no final das contas ele aprendeu. Então eu falo aqui no livro como que foi isso, né? E ele se soltou mais, e ele se enturmou mais e não tinha mais vergonha de falar. Então a gente tem que ter uma visão de lince, né? O professor tem que conseguir. Eu tinha 45 alunos e você tem que saber o porquê que ele não está apresentando, não está acompanhando os outros colegas. Alguma coisa tem. Às vezes é um problema emocional, às vezes ele tem dificuldade para falar, né? Eu tive um aluno na Guarda-Mirim, na instituição Guarda-Mirim, que eu falava assim, ó, vamos ler uma página por dia, só para eu conseguir saber sanar algumas dificuldades que ele tinha. Na verdade, eu descobri alunos que não escutavam direito, alunos que tinham problemas, né, na pronúncia. Então a gente consegue já sanar no início, para antes que ele cresça e leve esse problema para o resto da vida, né? Então tem muitos casos aqui, aluno inesquecível, alunos que marcaram muito. Eu tive uma aluninha que passou por aqui. Ah, é? Olha só. Ela foi um problema psicológico também, uma belezinha, né? Eu nunca quis. Então eu não posso nem falar. Eu falei pra ela que eu não vou contar, as pessoas que vão querer descobrir. Ela, no primeiro dia ela chegou lá na frente, já sei onde que eu estou. Mas foi muito bom. Nossa, são experiências marcantes. Com curso, eu dei aula em curso supletivo, que hoje seria o EJA, né? Dei aula na zona rural, dei aula na cidade, dei aula para escola técnica, dei aula em instituição. Nossa, e percorri o vale, né? Que na verdade, eu nasci em Jacareí, fui para Aparecida, passei minha adolescência, me formei em Guaratinguetá e vim para Taubaté. Taubaté é uma cidade que a gente chega e estaciona, não vai mais embora. Tomou água da bica do bugre? Não tomei, mas eu acho que o airzinho ajudou que eu ficasse aqui. Eu gostei muito até e nunca mais eu quis ir embora. Quer dizer, você está relatando histórias, né? História, de transformação dentro de uma profissão que, quando se fala em giz mesmo, né? Acaba sendo até você pensa de sofrimento, né? Do professor de não ter a ferramenta adequada para poder dar uma aula para o estudante. Né, muitos professores ainda hoje têm doenças por causa do giz, né? E aí não, você encontrou uma alquimia nisso. Alquimia. Né? E outra coisa, André, eu dei muita aula em escola de emergência. Sabe o que era escola de emergência? Escola afastada da cidade, né? Então tinha escola que eu ia a cavalo, né? Naquele tempo aí, eu ia a cavalo. Então os alunos, eles não tinham a parafernália que tem hoje. Então nem rádio às vezes eles tinham. E eu consegui alfabetizar, ensinar muitos alunos com louça, apagador de giz e amor, né? Que é o mais importante, é o amor. Você não precisa de mais nada. Você tendo amor, o aluno tem muita confiança e faz tudo. Você consegue muito desses alunos. Alunos adultos com problemas de disciplina, a gente não pode mandar esse aluno embora. A gente tem que perguntar, sentar e perguntar, né? Não adianta você... Tem professor que põe fora da sala. Isso não existe, nunca existiu para mim. Eu saio, sento e converso. Mesmo depois, após a aula, eu fazia assim. Você vai ficar aqui que nós vamos conversar. Pronto, resolvido. Aí eles contam pra gente. Eles contam, professor, eu tô sem emprego, por isso que eu tô revoltado, por isso que eu tenho um comportamento inadequado. Eu falei, nossa, então você vai ser expulso. Você tá sabendo que seu... Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar a partir de hoje? E no final das contas, eu consegui. Eu não vou falar muito assim, só... Mas no fim eu consegui. Como que você conseguia fazer esse trabalho, né, extra sala, dentro de uma profissão que é corrida, né, como você falou, ao mesmo tempo que dava aula em um lugar, tinha que ir para o outro, às vezes pegar o cavalo ou o transporte. Eu andava em Cunha até uma escola de Aparecida, andei a cavalo, mas em Cunha era o ano inteiro. E tinha cada vez essa enchente, tudo, né? Mas olha, eu vou falar para você, voltaria, aqui eu digo, eu falo sobre Cunha, tudo que eu passei, onde eu morei, o que a gente fazia, sobre os alunos, a escola, mas faria tudo de novo.
marcaram muito, muito, muito. Que eu fui para uma escola que eu nunca tinha visto vaca, cavalo. Eu fui parar numa escola assim, você acredita? E as crianças eram maravilhosas. Que tinha no próximo à escola, dentro da escola mesmo, tinha vaca, cavalo, Tinha tudo. na fazenda, essas escolas ficam dentro das fazendas, né? E nós íamos para lá e aprendi. Eram 3 séries, primeira, segunda e terceira, sabe? E nessas escolas de emergência eram 3 séries. E a gente conseguia, mesmo quando eu dava aula no curso de adultos, foi em Aparecida, eram 2 séries, primeira e segunda. Então a gente consegue, você tem que saber, ter um jogo de cintura, né? Enquanto um escreve, outro está conversando com o outro, o outro começa a escrever, anotar, fazer exercício, você já está explicando. E a gente consegue, aprende. Eu tive essa facilidade, eu tenho até hoje na minha vida. O pessoal fala, Marlene, como é que você consegue fazer tantas coisas? Eu falei, mas é a experiência que eu tive a vida inteira. A gente pensa que essas coisas não vão fazer diferença na vida da gente. Faz sim. A gente aprende a ter, assim, fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu faço. Facilidade que eu tenho de tanto lidar com a turminha. Bom, para ter essa facilidade também teve que ter uma força de vontade, né, para exercer a profissão. Agora, recentemente, e infelizmente, saiu uma pesquisa né, de que o jovem brasileiro ele não se interessa pela profissão de professor. Né? Eu queria saber que você contasse para a gente como que foi esse seu interesse, né, e o que mudou na sua vida entrar para dentro de uma sala de aula. Olha, eu acho que eu nasci professora. Eu sempre, desde criança, eu dava aula, brincava de dar aula, brincava com os cadernos. À noite, ao invés de assistir televisão, que naquele tempo começou a televisão, eu preferia ficar brincando com meus cadernos. Toda a vida eu gostei. E resolvi ser professora. E comecei, acho que com 19 anos. A primeira vez que eu comecei a dar aula substituído, e à noite eu tinha um curso de adultos, que hoje seria o EJA, né? Mas os meus alunos eram mais velhos que eu, bem-sucedidos na vida. Só que não tinha a formação. Tinha uma madre que estudava na minha sala. E eu ajudava muito eles, porque às vezes eu queria que eles fossem para frente. Então, eu dava aula particular, mas assim, voluntária. Eu sempre fiz trabalho voluntário, desde os 19 anos. E até hoje eu continuo fazendo, né? Então, eu ajudava que eles, né, fossem aprendendo mais rápido, daí eu por madureza, né? Eu queria encaminhar logo para madureza. E consegui, eles iam... Aí se formava, eliminando matérias, né? Você lembra, né? Tem criança aí que não sabe o que é madureza. Conta pra elas. Madureza. Porque você fala madureza. De matéria. É que madureza, no meu tempo, que as coisas mudam, né? E eu sou do tempo de primário, né? Agora é ensino fundamental, outras coisas. Grupo escolar, né? Então, madureza, você elimina matérias a partir dos 18 anos. Então, você vai eliminando, tem o fundamental, né? Depois tem o médio, então você vai eliminando matéria. Tem uma sequência de matérias que você tem que eliminar. Então, e é mais rápido. Se você estudar, você consegue, às vezes num ano, eliminar quase todas, né? Se estudando, né? Pois é, madureza, gente, aqui em Taubaté existe isso até hoje, né? Ali existe, mas com outro nome. Com outro nome, na CTI tem uma escola chamada Cícero de Alvarenga, né? Que é homenagem ao grande Monsenhor Cícero de Alvarenga, que coordenava a Santa Terezinha, foi ele que me batizou em 77, bom, tô velhinho, né? E você pode fazer, você que está atrasado, procure lá a secretaria da escola, né? Para saber como fazer essa eliminação de matérias, estudar, né? Vai lá, tem aplicação de prova, tudo certinho. E ter um diploma, não é motivo para você ficar de fora aí, né? Ficar atrasado o seu currículo escolar e de repente ter a oportunidade de voltar a estudar, entrar na faculdade, né? E quer dizer, então você passou por tudo isso, né? Nossa, quais são as escolas assim que te marcaram na vida? Bem, como efetivo foi Estadão. O Estadão eu fiquei 15 anos até me aposentar. Ah, tem aluno do Estadão aí, estudante do Estadão. O Jonathan, nosso... Foi a minha escola querida que eu me efetivei, né? Fiquei 15 anos. Mas eu gostei muito de dar aula, sempre gostei de alunos carentes, né? Que têm dificuldade, sempre gostei. Dei aula na instituição Guarda-Mirim também. Só saí de lá porque eu resolvi, que em 2015 eu falei, agora chega. Saí da faculdade, fiquei 9 anos na Anhanguera, mas meu curso passou, minhas aulas passaram para EAD. Aí eu falei assim, já que eu vou parar agora, já paro em tudo de uma vez. Agora vamos me dedicar à escrita, que eu gosto muito.
leitura. A professora Maria Marlene está falando aí do trabalho voluntário, né, da dedicação para o magistrado. E eu conheci ela, gente, quando estava entrando no jornal Voz do Vale. Um abraço aí para o Márcio Duarte, toda a redação. E continua lá. Rafael Citro, e continua lá. E na época você estava na luta pela escola, pelo colégio comercial, né? Nossa, que lutamos. Inclusive, isso que eu ia falar para você, uma coisa importantíssima que eu gostaria que os senhores políticos tomassem conhecimento também. Nós, a TL, em parceria com a editora Matarazzo, lançou o livro Vamos Falar de Taubaté. Excelente esse livro. Então a TL participou em massa, tem muitos artigos bons, maravilhosos, tudo referente à história de Taubaté. É um livro que vale a pena as escolas conhecerem, entrar em contato com a editora Matarazzo e com a TL. Porque, olha gente, é um trabalho maravilhoso. Nós tivemos lançamento lá no sítio do Pica-Pau. Então tem muitas coisas que nós fazemos e que as pessoas ignoram. Olha, eu mandei... Eu sou danadinha, viu? Eu mandei o convite da Flip, e coloco para a Câmara, né? Mas a gente não tem volta, né? E nos nossos eventos a gente gostaria que os senhores políticos tomassem conhecimento, porque faz parte disso, né? A cultura, eles têm que tomar conhecimento. E as academias, você sabe que as nossas academias... Aquela luta de sempre, não temos sede, né? Então, nós estamos, uma que nós conseguimos, né? Por meio do seu, do Bonato, né? Que já falecido, né? Que conseguiu pra gente a TL, mas a Evelyn até hoje também não conseguiu. A gente não, sabe, precisa que valorize, porque a gente quer trabalhar, a gente quer apresentar oficina, a gente faz, eu faço palestra, faço oficinas em escola, principalmente poesia. E o André já participou também, fazia um trabalho voluntário na Anhanguera. Eu fui em uma academia, né, de letras, e o André já participou também, né, André? E como que tá essa academia? Ela tá funcionando ainda? Acabou, eu saí também, acabou. Foi uma coisa assim, que durou todo aquele tempo que eu estive lá, né? Depois passou para a EAD na distância e as coisas, você sabe, vão. Mas nós temos boas lembranças. Bom, inclusive a gente tem que deixar registrado mais uma vez, porque esse trabalho feito lá pela Academia da Anhanguera, através da professora Maria Marlene, nos ajudou muito aqui a TV Cidade, quando, infelizmente, passamos pelo fatídico momento de ter sido roubado, né, todos os nossos equipamentos, e incendiado o nosso estúdio, quando era na rua Irmã Henriqueta, né? E a professora Marlene Mariano, junto com os universitários lá, fizeram um sarau, né? Muito bonito. A gente... um sarau, e com a Antele também, eu era presidente nessa época, e nós também, né, contribuímos também, porque a TV Cidade, ela sempre está junto da gente, cobrindo os eventos da TL, nos valorizando. Isso é bom, né? A gente tem parceria, assim, muito bom. e do jornal também, né, André? Pois é, o povo da nossa terra, né? E pra gente não deixar passar, né? Já que a professora ergueu lá em cima a bola, né? Pra gente dar aquela raquetada, né? É importante os senhores políticos conhecer realmente a história de Taubaté pra não fazer besteira, né? Como de vez em quando a gente observa aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, né? Então, às vezes, lendo um livro, conhecendo aí um pouco da história da cidade, não deixam a nossa história morrer, né? Eu acho que é importante isso. Eu gostaria que eles participassem mais da vida nossa, para eles saberem o trabalho que a gente faz, né? E é difícil, nesse tempo, acho que 2005, eu acho que só uma vez ou duas vezes que eu vi político participando dos nossos eventos, e na Câmara Municipal, hein? Então eu gostaria que eles ficassem mais assim, junto com as academias, para saber o trabalho que a gente faz. E são trabalhos maravilhosos. A gente é convidada. Na Escola da Nívea, eu já fui o ano passado com a Poliana. Nós somos cada uma. Eu fui fazer uma palestra no Estadão esses tempos, agora no ensino médio. Eu fiz, tá lá Estadão aqui, você tem uma torcida aí. Tem. É o editor-chefe da TV Estadão, o Jonathan Williams. Agora, você viu o quarto festival de música e literatura da Maestrina, né? Denise Marques. Eu participei pela segunda vez.
Nossa, maravilhoso, eu adorei. E dessa vez o tema foi Raquel de Queiroz. Então eu interpretei uma poesia, não é ler uma poesia ou recitar uma poesia. Eu li uma poesia, passei para o pessoal e contei como que eu interpretei porque a arte dá margem a diversas interpretações, então eu fiz a minha. Né? Então, tem trabalhos maravilhosos que eu gostaria que eles conhecessem, que eles participassem mais na vida. Academia, nossa, eu não me lembro qual foi a cidade, será que foi Caçapava? Que eles deram um local para a academia funcionar, mas eu não me lembro. Eu estava lendo, falei, meu Deus, onde foi isso? Na Empinta também já funciona, mas sede própria, eu acho que nenhuma tem, que eu saiba não. Sede própria. Inclusive não só ao poder público, quanto também as empresas também podem ajudar, né? Ah, sim. Os empresários, né? Uma vez nós nos reunimos para decidir isso, para conversar com os empresários, para ver se eles pelo menos arrumasse o lugar, nos desse assistência, né? Porque precisa, a academia precisa. Eles pensam que a academia a gente fica sentado tomando chá e conversando e lançando livro. Não é só isso, gente. A gente leva toda essa experiência nossa, a gente leva para a comunidade. Isso é importante. Todo o trabalho que a gente faz. Eu falei para você que eu participo de antologia internacional. Então, teve deixa eu ver, acho que o lançamento vai ser no Peru. Nós fizemos parte sobre a violência da criança. Cada uma, Coreia, teve uma da Coreia do Norte, Coreia do Sul, que nós participamos, e teve sobre a paz e sobre a violência. Esse da violência, nós participamos, com o trabalho eu tenho um aqui, e eu tenho uma que eu escrevi sobre a Isabela. Então olha pra você ver como que é. Eles fazem de uma maneira voluntária, depois eles fazem um livro e entregam para cada biblioteca de cada nação. Você vê como as pessoas se interessam, né? Eu não sei porque que aqui a gente não consegue fazer essas coisas. É tão difícil, né? No interior a gente... Brasil. Bom, a gente está falando de interior. Brasil, será? A Flip, que é em Paraty, é interior do Rio de Janeiro. Mas é metrópole literária do mundo, né? Como que foi? Se não fosse ninguém ia conhecer o trabalho da gente, né? Como que foi esse convite o ano passado já e agora para esse ano? Como que foi esse convite e essa experiência da Flip? Eu estava contando. O ano passado eu lancei um livro, O Nome da Trova. Eu comecei em dezembro do ano anterior. Não sei, trova eu faço, mas eu não sou assim, uma sumidade em trova, mas eu faço. Aí, não sei, chegou em dezembro, eu queria lançar um livro dos meus relatos, né, da minha experiência. Mas, de repente, falei assim, nossa, eu vou fazer de trova. Imagina eu fazer trova, não acreditei, 100 trovas, né? Aí, mandei para essa editora, a filha da Conceição, a Conceição Molinari, que deu o nome da trova. E a filha dela fez o designer, diagramação e a capa. Aí eu falei assim, agora que está pronto, pedi para a dona Angélica, que ela estava viva ainda, a dona Angélica Vilela, que eu gosto muito, nós viemos desde, acho que de Guará, eu estudamos no Instituto de Educação, ela também estudou, fizemos curso de aperfeiçoamento, mudamos, então até, nós tinha uma coisa, só que 10 anos antes, né, dela, eu fui 10 anos depois. Mas eu falei assim, nossa, uma maneira de ela foi minha diretora no Estadão também, de fazer uma homenagem à dona Angélica, ela fazer prefácio. Mas ela ficou emocionada. Eu falei, nossa, mas ela nunca fez? Não, eu nunca fiz prefácio, tem tanta gente boa. Eu falei, dona Angélica, eu quero que a senhora faça o prefácio. Ela ficou na maior alegria, só que demorou um pouquinho. Eu queria que saísse no dia do aniversário, que é dia 12 de junho, que eu queria lançar o livro. Mas aí demorou um pouco e ela faleceu dia 22 de junho. Daí... Olha... Mas ela ficou super feliz, super feliz. Pena que ela não pôde ter a concretização desse livro, né? Dona Angélica foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? Ela foi minha diretora. Quando eu vim pra cá, eu queria lançar um livro. Não, foi assim, eu estava numa escola de emergência que era vinculada à escola dela, que ela era diretora. Quando eu me efetivei, eu vim pro Estadão, ela era diretora. Logo ela se aposentou. Depois, quando foi 2003, eu queria lançar o livro, né? Aí
Eu fui em São Vicente de Paulo, lugar o salão, tudo mais, encontrei a Dona Angélica. Depois ela me fez o convite para a Academia Tabautiana de Letras. Então, eu falei assim, Dona Angélica, parece que a gente já veio desde Guará, a gente já tinha uma história sempre juntas, Uma vem abrindo caminho para outra ali. É. E eu trabalhei muito com ela, é uma pessoa muito competente, né, Dona Angélica. Então, aí resolvi. Aí foi convidada. Pois é, eu quero registrar com relação à Dona Angélica, né? E parabenizar que nós temos os registros aqui, e não só de reportagem, especialmente também através do programa Literatura, do nosso querido amigo Luiz Antônio Cardoso, que hoje não está mais com a gente aqui, mas, né, por algumas vezes trouxe a Dona Angélica e realmente foi programas especiais que estão marcados aqui na história da TV Cidade. Então, e a Dona Angélica era uma pessoa competente, muito lúcida, e era pesquisadora também, né? E daí esse livro aqui, na verdade, eu não sei, André, como que, se você perguntar para mim, você tinha alguma ideia de fazer um livro de trova? Eu falei, não, de repente me dezembro, cismei do ano anterior. Sabe assim, quando vem na sua cabeça, era para ser este. Mas eu resolvi fazer este. Olha que interessante. Mas ela ficou na maior felicidade, eu não quero nem saber como ela ficou feliz. Nossa Senhora. E esse daí depois que foi lançado ainda o nome da Trova? Não, o nome da Trova ainda. Depois que ele foi lançado na Flip. Para onde ele foi mais? Sim, ficou lá, depois ficou por lá mesmo, né? Esse aqui foi... depois a gente vai nas escolas, vai... e como eu faço parte do projeto Abandono o Livro, Adote a Leitura, de São José dos Campos, que meu irmão é gestor, é um projeto, não é ONG, não tem nada político, é voluntário. Então, você viu, nós livros como a gente consegue, doação, ou nós mesmos compramos, porque sempre tem, até no Submarino sempre tem oferta, né? Às vezes tá um livro baratinho, a gente compra, Pequeno Príncipe, compra tudo, né? Então a gente vai mandando. Então, esses livros, eu gosto de mandar para o Brasil inteiro. Por meio desse projeto, a gente vai mandando para o Brasil inteiro. Vai para lá, os motoristas de ônibus nos ajudam. Então vai para Bahia, vai para Mato Grosso, Minas Gerais, né? Então, um dia eu posso trazer meu irmão para falar sobre o projeto. Ele vai falar melhor do que eu. Tá aberto. Mas eu ajudo. Mas ele não é daqui, de São José dos Campos. Mas eu posso trazer. Aqui tá aberto. Mas ele vai falar para você que é um trabalho maravilhoso, esse trabalho que nós fazemos, viu? A gente tem lugares que eles não têm internet, não tem nada, como em Minas. Então, sabe aqueles livros, aqueles atlas que ninguém quer mais? Nossa, para eles é uma fonte de pesquisa, que eles não têm nada, não tem local que vai. A gente sempre dá assistência para esses lugares que não tem biblioteca, né? Lógico, então a gente leva a literatura para eles. E por meio disso a gente se torna conhecido, porque o meu livro para São Bento do Sapucaí, né? Aí foi esse aqui, primeiro. Eu pensei, nossa, pessoal... Traz ele pra cá, Aí, esse livro aí, A Dor de uma Saudade, são poesias tristes. Nem eu gostaria de falar o porquê, né? Só eu não vou conseguir chegar no fim. Mas eu levei... Este livro foi de bastante. Nossa, meu irmão chegava, nossa, aquele livro tá dando briga, os professores querem, os alunos só davam assim. A Raquel Caetano, que é professora de lá, que também participou da Festival de Literatura, já a segunda vez comigo, ela falou assim, Marlene, você não tem mais livro? O pessoal lá tem briga, por causa eles adoram poesia, meus alunos decoram, representam a poesia. Aí comecei a mandar. E por meio disso, eles queriam me conhecer e eu tornei-me madrinha da, da Academia de Letras Juvenil de São Bento, da Lagoa do Cisne. Olha pra você ver, um livrinho desse que foi passear. Aí eu fui. E os trabalhos voluntários da gente, no fim, vai saindo aqui de Taubaté, vai sair do Brasil e vai embora. Tá indo embora. Bom, o Alquimia do Giz já conheceu lá Paraty? Já conheceu, mas vai conhecer a Bienal. No próximo sábado? Dia 11 de agosto, vai conhecer a Bienal agora. E não é só esse, eu participo de duas, é duplo lançamento. Porque nós temos uma coletânea também da Futurama, que eu participo também. Então, eu vou lançar junto, né? Porque eu já lancei em Paraty e agora eu vou lançar também junto com esse daqui. E quando fala Bienal, tem gente também que não conhece, gente. É a 25ª Bienal Internacional do Livro, gente. Que acontece aonde? Vai ser aonde? Na Ibirapuera. Qual que é a expectativa, Marlene? De ver um livro seu junto com escritores do mundo inteiro. Nossa Senhora, muito bom.
E é verdade, isso faz parte, né? A gente, quando a gente na chuva, você tem que se molhar, né? Então você tem que passar por isso, né? Vai, de repente vem um convite. O ano passado, foi ano retrasado, fui convidado em São Bento para lançar o livro meu. Então vários lugares vão querendo que a gente vá falar sobre o livro, né? Então isso é muito bom. Nossa, é gratificante. Pelo menos alguém está conhecendo o seu trabalho fora daqui também, né? Não fica só em Taubaté. Você tem que sair um pouco também, né, com seus trabalhos. E eu gosto disso. Agora eu tô mais, assim, tranquila, né? Então eu tô levando mais meus trabalhos para outros lugares. Bom, você falou aqui no livro anterior, no Nome da Trova, o prefácio foi da querida professora Angélica. Mas agora também, nesse livro Alquimia do Giz, existe uma outra querida professora. A Berta, a professora Berta, a Berta Besnossai, que é advogada, é professora mestra da Unital, né? Então ela fez. Sabe por que a Berta? Você sabe que a Berta fez o meu primeiro prefácio neste livro, né? Porque ela, nessa época, a Berta começou como estagiária na minha sala de aula. Ela era estagiária. Depois, quando ela foi para Anhanguera, ela me convidou para dar aula lá. Você vê como as coisas acontecem, se o mundo é pequeno, né? E a Berta, por que eu escolhi a Berta? Porque ela me acompanhou em muita. A Berta acompanhou porque, como estagiária, ela sabe de muitas histórias que eu fiz parte, meus alunos fizeram parte, e ela, como estagiária, ela também assistiu, né? Muito desses trabalhos, muito dessa dedicação que a gente tinha com os alunos, que ela também nos ajudava dentro da sala de aula, né? Tomando lição de alunos que tinham dificuldade, ajudando. E a Berta era uma estagiária fixa, ela adorava. Então a professora deixava, então ela ficava lá nos ajudando. Então com isso foi muito bom para ela, né? Porque ela chegou onde ela chegou por meio dessa experiência. Todo mundo precisa de experiência, o professor principalmente. Ele precisa vivenciar várias didáticas para ele aprender a ser um bom professor. Bom, e nessa vivência, a Berta, ao ler o livro da professora Maria Marlene Teixeira, Nascimento Teixeira Pinto, ela diz o seguinte, né? Que o livro é uma interessante viagem que levará o leitor à reflexão sobre a prática pedagógica, a qual transcende os limites da sala de aula. Sim, porque eu sempre falo assim, gente, não precisa, eu acho assim que a pessoa acha assim, nossa, se você professora tem que ter muitos diplomas, é lógico, ajuda você a ter uma outra visão. Mas o mais importante, eu sempre falo, é o amor. Não adianta. Se você não tiver amor na sua profissão, você não gostar do que você faz, não adianta nada, você joga tudo fora. Ali tem dois exemplos, volta para nós essa foto, fazer um favor, tem dois exemplos de amor aí, né? Tô vendo a professora Maria Marlene e a professora Nívia Regina, que teve semana passada aqui com a gente. E inclusive, gente, essa semana está tendo lá na Escola Antônio Magalhães, né? No Alto do Cristo, a semana literária, né? Com atividades durante o dia todo, recebendo escritores e também lançamentos de livro, né? Dos alunos lá da escola. Alunos não, estudantes, né? Eu não gosto de falar da palavra aluno, porque o Saulo Moura, lá do Rio, quando fez curso comigo, disse que aluno é ser sem luz. É o quê? Ser sem luz. E estudante, sim, estudante é aquele que procura modificar a sua vida através da educação. Então, modificar seu comportamento, aplicar aquilo que ele está aprendendo. Mas eu considero o professor também. A gente fala assim, a gente morre aluno, não, como você diz, é estudante. Não existe professor na realidade, né? O professor é orientador, né? E ele morre estudante. Ele não quer que fale aluno, só estudante. Ele morre aprendendo. Todo dia é um aprendizado. Eu aprendo todos os dias uma coisa nova. Eu adoro me atualizar, eu gosto de ler, eu gosto de aprender. Eu gosto de, trova, como é que fala? Poesia. Meu fraco é poesia, né? Crônica. Então, agora só falta literatura de cordel para eu aprender. É meio difícil, mas os meus antepassados se dedicaram à literatura do cordel no Nordeste. Então, falei assim, ainda vou aprender ainda. E como transitar entre essas diversas formas literárias de escrita, como você transita, mesmo aí reconhecendo as dificuldades e os limites? Conhecendo o quê? Mesmo reconhecendo as suas dificuldades e os limites, como que você consegue transitar
entre essas diversas formas literárias? Eu gosto, é o que eu digo pra você, eu sou muito interessada. Na verdade, eu comecei fazendo poesia, e há muito tempo, desde que eu era estudante, eu gostava demais de fazer poesia. Depois continuei fazendo, sabe? Depois parei, mas é lógico, né? Aí você começa a dar aula, aquelas coisas, de repente voltou aquela vontade. Aí você vai, é uma aprendizagem. Trova, a Dona Angélica, que me levou para as trovas, que me orientou, que me ensinou. Então, por meio da Dona Angélica, eu entrei no mundo das trovas. Não me considero trovadores, como Cezide de Ambrosio, Dias Monteiro, Darcy Albernaz, que é meu patrono. É muito difícil, né? Mas a gente tenta, né? Fazer um pouquinho de cada. E, na verdade, o André, isso é próprio de quem é do signo de Gêmeos, como eu. Olha só. Sou eclética, né? O Gêmeos e eu, é assim, você não aprofunda muito, mas você entende um pouquinho de cada. Faço um pouquinho de cada. E eu não fico parada assim, sabe? O geminiano, ele é curioso, então ele tem que fazer de tudo, sabe? Acho que é verdade, sim, viu? Esse livro também, A Alquimia do Giz, você está dedicando a uma outra professora, né? Da quarta série. Quem que é essa professora? Olha, na verdade... Que fez diferença na sua vida. Eu fui uma ótima aluna no primário. Fui mesmo, saí naquele tempo 10, nossa. Mas eu não queria estudar mais, eu queria ser costureira. Não é que a gente queira desvalorizar, mas eu cismei que eu queria ser costureira e não estudar. E minha mãe sabia, geminiano é determinado, viu? A minha mãe, naquela época, acho que ela, junto com a professora, minha mãe falou assim, vamos lá na casa da professora para falar do curso que a gente, antes de entrar, naquele tempo era ginásio, né, que a gente falava. Mas antes de você passar para o ginásio, que seria o Fundamental 2, né, agora, você tinha que fazer prova. Você tinha que estudar para fazer prova. E no Instituto Educação, onde eu estudei, também, para ser professora, eu tive que fazer um exame de seleção. Era tudo assim, todo lugar que eu fui tinha exame de seleção. Aí eu não queria, minha mãe falava assim, não, você vai... Não, eu falei, não quero, porque eu quero entrar, que eu quero aprender. Daí minha mãe levou lá. Nossa, a professora falou comigo, falou assim, não, Marlene, você pode aprender, fazer as duas coisas. E aprendi, depois larguei, sabe? E ela que me fez voltar para os bancos escolares, porque eu não queria. E ela era uma professora excelente, excelente. É uma professora que eu não esqueço, muito aprendi com ela, sabe? E eu me espelhei muito nela. E sempre ela está presente nos meus livros. De uma maneira ou de outra, ela sempre está presente. Ela era uma professora muito dedicada, tinha muito amor à carreira, aos alunos. Sabe aquela professora que parecia uma mãe da gente? Ela era assim, mãe sogra também. Conheço bastante professora assim. Não que a gente faça, né, passar a mãozinha na cabecinha, não. Eu sempre fui exigente, pergunta pra Nívia. Exigente, mas eu fui muito amorosa com os alunos. E a Nívia foi uma aluna também que marcou muito a minha vida. Era uma belezinha, não só ela, como outros, né? E lá em Paraty, você não vai acreditar. Eu tive o Arlindo Conceição, que foi o meu aluno. Em 82, o Arlindo esteve presente. Foi uma emoção demais. Nossa, eu jamais ia pensar nisso, que o Arlindo ia aparecer lá junto com a Nívia. Nossa, valeu tudo, viu? Valeu por tudo, só os dois. E reencontrei também uma amiga de infância, quando ela tinha 7 anos, depois não a vi mais. E ela mora em Paraty. Ela apareceu lá e chorava e me abraçava, chorava e me abraçava. Ela falou, Marlene, os nossos pais foram muito amigos, eu fui muito amigo dos irmãos dela, porque no tempo ela tinha 7 anos, eu tinha 15, 14. Então, nossa, ela ficou super emocionada. E eu falei assim, nossa, hoje eu tive 3 encontros que jamais ia imaginar na minha vida. Como o mundo é pequeno, né? E o que te proporcionou foi o livro, né? Hã? O que te proporcionou isso foi um livro. Ah, né? Sim, um livro. É que eu falei pra você. Cada livro que a gente lança, a gente vai conhecendo, né, novos horizontes na vida da gente, que a gente vai conhecendo outras pessoas, a gente vai perambulando por aí, como eu falo, vai um pouquinho ali, um pouquinho ali. No fim, as pessoas acabam conhecendo o seu trabalho. E isso é muito importante. Eu falo para meus colegas, a gente não pode só ficar em Taubaté, a gente tem que sair de Taubaté, não é verdade? Não pode todo mundo ficar aqui, a gente tem que levar fora.
Assim como nós conhecemos outros autores, eles precisam conhecer também os nossos trabalhos. Esses dias eu conheci, foi no Sítio Capão Amarelo, uma professora do Jardim Morisco, Joyce. E ela até me pediu, nossa Joyce, me desculpa, mas eu vou me lembrar, que ela queria um livro dos acadêmicos para levar para a biblioteca da escola. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Nós precisamos levar as nossas produções para as pessoas conhecerem, para saber que a gente não fica. Você vê, a gente promove tanta coisa dentro de uma academia, oficina, palestra, a gente convida, faz sarau, né? Convida a comunidade, participa, a gente vai em outros locais, a gente faz concurso de poesias, concurso de trova, concurso de crônicas, e no final a gente está levando também o nosso trabalho, né? Fora, porque não fica só lá dentro da academia, nós temos muito trabalho fora da academia, né? E isso às vezes não é nem mostrado. Aqui, graças a Deus, nós temos a Claudinha, né? Que nos dá um apoio fora de série. A Claudinha nos ajuda muito, então ela está registrando tudo isso, né? Mas é difícil. O Alquimia do Giz, você tem uma pretensão que se torne também uma referência para trabalhos na área de pedagogia? Olha, aqui a da Berta nossa cidade, olha o que aconteceu. Eu estava em Paraty, então eu ia pegar os livros para trazer. Daí começou a maré encher e nós ficamos presas. Então nós só procurar o carro, mas não tinha jeito mais de entrar, sabe, na cidade. Então eu não peguei o livro. Esse livro aqui é da minha amiga Silvinha, tá vendo? E eu fiquei sem livro. Era para voltar e pegar, para andar com o pacote para lá e para cá, né? Mas aí a Berta, a minha colega falou, Marlene, já tem encomenda desse livro, porque ele vai fazer parte, porque a experiência que você passou para nós, cada aluno é um aluno, cada um é uma experiência. Por que a aluninha estava assustada? Porque o aluno que deixava dentro da sala de aula. Sempre cortar o molde pela raiz, o aluno que pegou o logotipo do meu carro e eu fui atrás dele, fiz ele colar com o durex, daí eu falei assim, eu estou fazendo pro seu bem. Hoje é o logotipo, amanhã é o pneu, depois a impressão. E um dia encontrei ele todo bonitão, eu falei, nossa, será que ele é um advogado, é um empresário? Depois nunca mais eu vi. Eu falei para ele, eu estou fazendo isso pro seu bem. A zona de conforto, um aluno que ficava assim, isolado, como se ele tivesse uma trecheira, ninguém podia chegar perto. Aí era uma pessoa tímida que foi criada dormindo com a mãe até a adolescência, sabe? Aí eu fui orientando ele fora da sala de aula, que ele participasse de grupos, como ele gostava de tocar violão. Aí ele foi fazer tudo que eu aconselhei, sabe? Depois ele foi embora, nunca mais eu vi. Agora imagina um novata dentro de uma sala de aula, olha a minha responsabilidade, substituindo uma professora em Aparecida. Uma criança de 7 anos chega para mim, professora, como é que as crianças nascem? E até isso, né? Nossa, eu falei, meu Deus do céu, daí eu tive que fazer uma ponte entre o imaginário e o real, né? Aí eu fui contando a historinha para ele. Outro dia os pais chegaram, nossa, graças a Deus você contou. E eu tinha que contar para ele de uma maneira também que não ofendesse, que os pais não ficassem bravos, né? Consegui, imagina eu começando minha carreira e um aluno me pergunta uma coisa dessa e eu nunca deixei aluno sem resposta. Aí eu falei assim, olha filhinha, acontece assim, assado, aquela história da sementinha. Sabe, né? A história de sementinha. Pois deixa eu só fazer até um adendo aqui, né? Aí então um exemplo, né? De que o professor tem a capacidade, tem a primazia de poder discutir qualquer assunto dentro da sala de aula, assim, né? Porque se ele está lá dentro da sala de aula, ele é preparado. A gente vê em algumas cidades do nosso país, né, alguns políticos apresentando projetos que o professor não tem que simplesmente ser um robô dentro da sala de aula, né? Engessando o professor. E não é, né? Tô vendo aí. De repente esse livro pode servir aí para esses autores de projetos poderem rever, né? Aí o posicionamento, né? Então, só porque você está contando já dá vontade de repente mandar um presente para esse pessoal. Pais, você sabe que eu amo a Guarda Mirim. Eu dei 5 anos de voluntário, porque eles estavam passando por um processo lá, arrumei mais professores, que ia fechar por falta de professores, fiquei lá. Agora saí em 2015, né? A Berta está
no meu lugar, porque nós duas sempre trocando. Mas na Guarda-Mirim são alunos de menor poder aquisitivo, mas que eles frequentam o curso regular, o ensino médio, né? E logo no início eu pedi para um aluno fazer uma redação sobre os pais, o pai. Ele falou assim, professora, fazer uma redação sobre o pai. Meu pai é um bêbado, bate na minha mãe. Meu pai não merece. Que isso, aquilo? Eu não posso deixar um aluno pensar assim do pai. Eu falei para ele, filho, você já parou para pensar que seu pai sendo desse jeito, ele está dando um exemplo ainda para você? Ele fez assim, para você não ser como ele. Ele falou, nossa, professora, eu nunca pensei. Seu pai precisa de oração, de carinho, reze por ele, ore por ele. Ele fez uma redação maravilhosa. Você precisa ver. É emocionante. Como que você vai falar para o aluno? Isso mesmo, seu pai não faz. Não, eu tenho que levar o aluno a fazer. Aí ele mudou o pensamento. O pai dele falou assim, eu vou rezar para meu pai. Então, você tem que rezar para o seu pai dentro da sua convicção religiosa, né? Você não vai, né, também... O aluno sem autoestima, o aluno que, como é que fala? Os pais paparicavam mais velho, mais criança, e ele era o sanduíche, filho sanduíche, aquele do meio. Nossa, ele fazia de tudo para chamar atenção na escola. Vivia cortado, arrebentado, na casa dele o guarda-roupa caía em cima dele. Então eu trabalhei junto com a mãe para a gente conseguir resgatar a autoestima dele. Falei assim, eles têm que ser tratados como os outros. Você vê, os problemas assim dentro da sala de aula, e são coisas que vêm de casa. O professor tem que ser psicólogo também. Pois é multiprofissional, né? Acaba sendo multiprofissional nesse caso. Fica. Na zona rural eu era faxineira. Nossa, na zona rural chovia, entrava barro na sala, já a primeira coisa que chegava arregaçando, já lavando, limpando. Já fui merendeira também, enquanto eles estavam estudando, eu fazia merenda. Quando tinha falta de merendeira, depois foi numa escolinha parecida. Então, aconteceram muitos. A aluna problemática, que a mamãe fazia tudo, a aluna queria fugir da escola, tinha raiva. Depois eu descobri o motivo por que ela saía correndo da sala de aula, brigou com a mãe perto de todo mundo. E aos poucos fui descobrindo que a mamãe tratava ela como um bebezinho de 2 meses, 3 meses, fazia tudo para ela. Aí nós trabalhamos juntos, eu e a mãe, sabe? Conseguimos, hoje ela é professora. Olha só. A maioria, né? A minha Nívia deu uma excelente professora. A Nívia deve ser uma excelente professora. Nossa Senhora, e outra aluna rebelde que era contra a mãe, fazia tanta coisa, batia nos colegas dentro da sala de aula. Até que um dia eu falava assim para ela, conversando com a mãe, né? Eu fiquei sabendo o motivo. Acho que ela, sabe, se revoltava contra a mãe, porque a mãe... Acho que separou do pai, isso aqui, aquelas coisas, né? E eu peguei ela e falei assim com ela, filho, você não pode bater nos seus colegas, não importa, ela falava assim, sabe? Mas o pessoal tinha pavor dela, até que um dia eu falei assim, olha, gente, terminando, eu sempre dava eles que adoravam, uns minutinhos para eles conversar, trocar ideia, e depois a gente descia pro pátio. E ela, eu falei, você terminou? Ela falou assim... Eu não vou fazer, não quero fazer. Eu falei assim, mas você tem que fazer, como que você vai fazer? Eu não vou fazer. Eu peguei a base, viu? Eu nunca fiz isso, hein? Eu falei assim, dane-se. Eu tive que ser dura com ela, né? Eu lembro até hoje. Eu já tenho diploma, eu não preciso estudar. Quem precisa é você. Então, o problema é seu. Se você não quer aprender, tudo bem. Seus colegas já aprenderam, nós vamos descer, você vai ficar sem aprender. Mas eu fui bem determinante com ela. Você acredita que naqueles poucos minutos ela fez tudo e mandou um bilhete para mim? Eu te amo, professora. Desculpe tudo que eu fiz. Hoje ela é professora também. Eu encontro com ela no caminho e falei assim, você está no meu caderninho. Ela dá risada. Então, cada um. Depois eu sempre faço uma observação no final, né? Como que a gente, a gente sempre tem que tratar o aluno, explicar para o aluno. Sempre tem assim, ser mestre tem suas vantagens. Sempre crescemos com nossos alunos. Sempre aprendemos cada vez mais a lidar com problemas e transformá-los em eternos aprendizados. Foi uma experiência memorável. Sempre eu coloco uma reflexão no final, né? Que foi, né? Valeu essa conversa, o aluno que relijava. Eles estavam pedindo socorro, atenção, aluno do ensino médio, até minha idade, acho que não tinha, mas era próximo, né?
ele mudou radicalmente o comportamento. Nem se falou mais expulsão, os professores ficaram sem entender a mudança, mas era um segredinho entre nós. Muitas vezes eu resolvi problemas assim com aluno que eu adoro. Até na guarda-miria da Regina Agostini, que ainda é coordenadora, ela falava: Marlene, você não quer lá resolver os problemas com os alunos? Eu falei: põe tudo lá em volta da mesa, você fica lá na sala, eu vou conversar com eles. A gente considera, pelo menos a metade eu consegui, que mudasse a cabecinha. Tinha um e falei assim: olha, meu voto de confiança, você vai ser o primeiro que eu vou indicar para ir numa empresa. E até hoje se deu bem na empresa, se efetivou. Mas é aquilo que eu falo para você: você tem que mostrar para o aluno que você acredita nele. Você tem que elogiar, ele elogia pro lado que você, né? Se você elogia ou se você critica, não vai dar certo. Se você elogiar, ele vai querer cada vez ser melhor. Que belezinha, olha, mas da próxima vez você vai fazer melhor. Assim. Nós temos nosso jeitinho, né? Ó, o papo tá bom, a gente tá quase terminando. Eu quero saber se já tem algum outro livro sendo encaminhado, nascendo por aí. Eu tô pretendendo fazer um romance. André, falando assim, ó, a gente tem que levar em conta a experiência do aluno. O aluno que não aprendia conta, porque você fala, baixa aqui e tal, desenho dela. O aluno não aprendia, todos aprenderam. Daí eu descobri, pedi um aluno para sentar com ele e ensinar. Era catamos, num dos lugares eu passei. Se eu tivesse falado catamos, ele já tinha aprendido. A gente tem que aproveitar o vocabulário do aluno e entender. Às vezes ele não estava entendendo por causa de que a palavra é diferente da que ele usava na vida dele, no meio ambiente. A gente tem que levar em conta tudo que o aluno traz de casa. Professora, tá faltando 3 minutinhos. Eu gostaria que você deixasse aí os contatos, né, para quem quiser participar, quem quiser conhecer mais sobre o livro, quem quiser adquirir o livro. Né? Aqui em Taubaté também, onde quiser ter palestras sobre. Eu posso falar, posso ir, até já fui convidada para ir antes já fui convidada para ir numa escola aí, na reunião de HTPC, né? Para conversar com os professores e falar dessa experiência, né, que eu tive. E eu procurei, eu tenho muitas, viu? Não é só isso não, mas eu preferia fazer assim, porque assim todo mundo se interessa. Se você fizer um livro desse tamanho, vai ser bem difícil. Então assim, ó, pode ser comentado numa aula, né? E eles já estão querendo esse livro, já tem encomenda desse livro aqui, porque leram e um foi passando para o outro, e eles vão aproveitar isso, principalmente na orientação de professores, né? Para saber como lidar com um aluno problema dentro da sala de aula. Bom, gente, queremos agradecer aqui a professora Maria Marlene Nascimento Teixeira Pinto, ela que é escritora, né, é membro da Academia Taubatiana de Letras e também é membro da Academia Vale Paraibana de Letras e Artes. Mandamos um abraço a todos os integrantes, né, dessas academias aqui da nossa cidade, e também deixamos o espaço aberto sempre que tiverem novidades, lançamentos, né? Então agora no próximo sábado, entre 15 e 16 horas, olha gente, o pessoal de Taubaté que vai lá para Bienal Internacional do Livro, né? Não esqueça de passar aí no stand da Futurama, né? Futurama, Alcione Gimenez. Então um abraço para Alcione, então procurem lá, bater um papo com a professora, registrar aí, tirar fotos, né? Adquirir o livro também. 15 horas, 16 horas. Das 15 a 16, você tá aqui. Você então, falou, né? Então, você é demais, escolinha. Você é melhor. Então é a oportunidade. E aí você também que quer saber mais e levar para a sua escola, a professora Maria Marlene, tem o Facebook lá, né, com o nome dela certinho, que é onde a gente fez o contato, viu, gente? A gente conversa pelas redes sociais também, né? E você pode saber mais sobre o livro, né, sobre as produções da professora. Quero agradecer, né, ter aceito o nosso convite aqui. Passou rápido, viu? Passou, nem sentido, doeu. Pois é. Jonathan, vamos embora? Vamos embora. Olha, não esqueça de levar a professora também para o Estadão, né, para registrar essas histórias aí, porque acho que é bastante importante e interessante também, né? Então, tá na hora da gente começar a decolar aqui no nosso programa das 6, agradecendo a você, né, que sempre nos prestigia, e amanhã esperamos contar novamente com a sua audiência. A nossa programação segue, eu vou embora também, daqui a um pouquinho, né, a gente termina o nosso trabalho e vai descansar. Então, mais um dia aqui, muito obrigado e continue conosco aqui na TV Cidade, Canal 3.